posso te perder, porque eu amo a tua presença. Oh, Jesus, eu amo a tua presença. Esperando um minutinho o pessoal chegar, já começa. Que você quiser. Toque nos olhos, pode mudar de lugar. Um minuto, e aí eu começo aqui. Perder, Jesus, eu não posso te perder, porque eu amo a tua presença. Jesus, eu amo a tua presença. De que eu amo a tua presença. Hoje nós vamos falar de João 10, do 11 ao 14. Ainda sobre o que estávamos falando, né? Sobre fé, sobre amor, sobre sermos cristãos de verdade. E aqui vem falar sobre o bom pastor. E é o que eu quero falar com você. E no final do verso 14 tem uma chave que nós deveríamos trazer para a nossa vida. Nós deveríamos nos questionar todos os dias. Então vamos lá, começar João 10, do 11 ao 14. No verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Jesus dizendo, né, que ele é o bom pastor e ele sacrificou a vida pelas suas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo os ataca e dispersa o rebanho. No 13, o empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Ou seja, o bom pastor, aquele que é pastor de verdade, ele não se preocupa com dinheiro, mas ele se importa com as suas ovelhas. Né? E no 14, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha isso, de novo. Jesus dizendo, ele dizendo para mim e para você: eu sou o bom pastor da sua vida. Eu te conheço e você me conhece. Será que essa premissa é verdade para mim e para você hoje? Será que de verdade eu conheço Jesus e Jesus me conhece? Em João, na primeira carta de João, fala que aquele que realmente conhece a Deus é aquele que realmente ama a Deus. E aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé para crer que Ele existe. Então esse verso, ele diz: eu não só sou o seu bom pastor, mas eu também te conheço e você me conhece. Será que nós conhecemos a Deus? Será que nós conhecemos de fato a presença de Deus? Será que nós realmente temos refletido a imagem dele? Será que realmente temos sido discípulos e seguidores, né, servos de Jesus? Será que quando as pessoas olham para nós, elas realmente falam assim: ele conhece a Jesus? Porque nós temos falado nos últimos dias que não é só sobre a palavra, mas sobre a prática. Então, se nós cremos em Jesus, a prática é revelar Jesus em nossa vida. Se nós aceitamos Jesus, o que acontece na realidade é um ser transformado à imagem dele. Todo o nosso interior se transforma, todo o nosso ser se torna
semelhante ao de Cristo. Olha isso, é preciso muito mais do que sinceridade para que algo seja verdadeiro. Ou seja, eu preciso caminhar na luz, eu preciso andar na verdade e eu preciso revelar o amor. Ou seja, não é só conhecer a luz e revelar amor, mas caminhar na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus, né? Então, o inimigo, ele sempre vai querer ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ele sempre vai querer tirar a nossa distração daquilo que é de Deus, né? E aqui tá falando, Jesus está dizendo, se eu sou o seu bom pastor, isso significa que eu conheço você e você me conhece. Percebe que não é um relacionamento de uma via só, em que nós oramos para Jesus, né, para Deus, e Ele faz aquilo que a gente quer. Não, é um relacionamento de mão dupla, em que eu conheço a Ele e Ele me conhece. E como eu conheço a Ele? Né? Não é só por meio da palavra, mas é caminhando, deixando o Espírito Santo fluir, deixando o Espírito Santo moldar o nosso interior, para que a cada vez mais nós sejamos parecidos com Ele. Esse é o que verdadeiramente conhece Jesus, né? E Ele vai nos conhecer de longe também. Ele vai perceber de longe que nós realmente somos suas ovelhas. Porque aqui fala que quando o pastor chama a ovelha obedece, a ovelha o segue. E se nós vemos, a gente ainda vai entrar nisso, mas se a gente for observar para a ovelha em si, a ovelha, o animal, a ovelha que é animal, ela sempre vai querer fugir, ela sempre vai querer estar longe das demais, né? Sempre que tiver, vamos supor, 20 ovelhas, sempre vai ter uma que não vai querer estar ali no meio, ela vai querer conhecer, vai querer explorar, e o pastor é responsável pelas 20, tanto que a Bíblia diz que ele deixa as 99 e vai atrás da única, né, da 100, para poder encontrar, para poder cuidar, para poder amar. Eu creio que é isso que Deus faz comigo e com você todos os dias. Todas as vezes que nós queremos distanciar, Ele nos conhece e Ele nos chama. A Bíblia diz, né, que Deus, Ele conhece o nome de cada um e nos chama pelo nome. E nós como ovelhas, assim como ele colocou aqui agora, nós como ovelhas temos que reconhecer, né, a voz do nosso pastor. Nós temos que reconhecer Jesus, nós temos que reconhecer o Espírito Santo, nós temos que permitir o Espírito Santo nos moldar, nos transformar, nos lapidar, né? Eu vi que, eu estava fazendo um estudo que não há como passarmos por essa vida sem sermos lançados no fogo e purificados no fogo. Então não é só caminhar em ruas cheias de pedras preciosas, não. Nós temos aflições, nós temos dificuldades, mas aquele que conhece o seu pastor, esse ouve a sua voz e se aproxima dele. E a Bíblia diz, aquele que aproxima é necessário ter fé para crer que eu existo. E aquele que crê que eu existo, ele anda como eu ando. Né? Ele obedece os meus mandamentos, ele caminha na minha palavra, porque não há como dizer que conhece a Deus se não ama o seu próximo. O próximo é aquele que você não quer amar, porque se fosse o próximo do seu lado, seria muito fácil. O próximo é aquele que você não quer amar. Então, quando nós olhamos os mandamentos e falamos, sim, eu quero cumprir a palavra de Deus, a primeira coisa é começar a amar o seu próximo, aquele que você não quer amar. O segundo ponto é você orar por seus inimigos, aqueles que você quer ver bem longe. O terceiro ponto é você ter fé em Deus e crer que Ele está com você, que sua rocha está fundamentada na palavra. Né? A gente falou aí últimas vezes, nos últimos dias, não importa o que aconteça, não importa o vento, não importa a dificuldade, estando com Cristo, nós vencemos qualquer coisa, né? Eu acho que a consciência da presença de Deus é o que nos fortalece, é compreender que nós temos um pastor, é compreender que esse pastor, ele deseja nos guiar, é compreender que esse pastor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Jesus usa o termo aqui de pastor e ovelha, mas ele estava trazendo a mensagem para mim e para você, que ele é o pastor, que nós não vamos encontrar auxílio em nenhum outro lugar.
e que nós somos ovelhas. Eu quero falar muito ainda sobre a ovelha, que é um animal meio que interessante, né? Ele é um animal que sempre quer viver sua vida, sempre quer estar longe do pastor, né? Há relatos de que quando a ovelha foge, ela acaba, né, quebrando a perna e tudo mais. O pastor tem que pegá-la no colo, tem que cuidar dela. Enquanto ela não está bem, ele não coloca ela no chão. Isso eu lembro muito de Jesus, a paciência, o amor dele por mim, por você. Quantas vezes ele nos pega no colo, quantas vezes ele nos carrega, quantas vezes ele nos dá ânimo, quantas vezes ele cuida de mim, cuida de você. Então, Jesus é verdadeiramente o bom pastor. E se a gente for lembrar de Salmo, o Salmo diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é que nada me faltará, é de nada tenho falta. Porque ao termos Jesus nós temos tudo, né? Ao termos Jesus nós temos a convicção de que já recebemos tudo, né? Não só de forma espiritual, de forma emocional, mas também fisicamente, materialmente, né? Porque eu amo aquela passagem que Deus diz que Ele nos dá coisas mediante a graça dele. Por quê? Ele é um Deus que deseja que seus filhos estejam próximos dele. Então, se nós, que somos filhos, queremos as coisas da terra e esquecemos de Deus no céu, Ele não vai nos dar essas coisas. Porque o desejo dele é estar perto de nós e nós perto dele. Olha o verso, no verso disso, João 10,14 diz: aquele que te conhece e também você conhece a ele. Então, eu quero que você fique com essa reflexão. Pense todos os dias se de fato você conhece a Deus, mas se de tudo Deus conhece você. Ele te conhece pelo nome, não como uma ovelha desgarrada, uma ovelha rebelde, uma ovelha perdida, mas uma ovelha que ama estar na presença dele, uma ovelha que se deleita no conhecimento da palavra dele, uma ovelha que é obediente aos seus caminhos, né? Uma ovelha que está caminhando com os outros, né? Uma ovelha que está em comunhão uns com os outros. Porque se você vê um rebanho de ovelhas, existem várias ovelhas. Não é cada um seguindo a sua vida, mas é todas seguindo o pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Né? Então que nossos olhos estejam fixos em Jesus, que nós possamos compreender que Ele é a nossa ovelha, Ele é o nosso pastor. Né? E a Bíblia fala, quando compreendemos isso, nós entendemos que de nada nós temos falta, mas que em tudo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que se entregou, né, por mim, por você. E guarde isso. Quão bom é saber que Deus, Ele não só nos conhece, mas também Ele nos permite conhecer a Ele, né? Não é como nos outros lugares, nas outras religiões, os outros deuses em que você tem que pagar para conhecer alguma coisa, você tem que se esforçar para conhecer alguma coisa. Pelo contrário, a graça de Deus ela é gratuita. Ele diz, aquele que deseja se aproxima de mim, e aquele que se aproxima realmente o conhece, né? Aquele que se aproxima reconhece que há um só Deus, há um só Senhor e que Ele é real, né? Então, eu quero te convidar a refletir sobre isso. Se Ele pode te falar, se Ele pode dizer que realmente te conhece, ou se Ele pode dizer que não te conhece. Eu acho que um dos textos mais fortes é aquele que diz que quando chegarmos, né, na porta do céu, Deus vai virar para mim, vai virar para você e dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço, eu nunca te vi, né? Eu não quero que isso aconteça comigo. Mas para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar dele, conhecê-lo, refletir a sua imagem, caminhar em obediência, caminhar em amor, caminhar em unidade com seu filho. Né? Ser nascido não é só uma identidade, mas é uma mudança de vida, uma transformação de vida. Então nós temos que
temos que compreender essa verdade. Isso é uma promessa, né? Essa promessa para mim e para você. Ele é o nosso bom pastor. Nós o aceitamos? Será que ele entrou em nossa vida, em nosso coração? Ou será que ele ainda está do lado de fora? Será em que ponto que ele está? Qual a intimidade que ele tem com a gente? Qual a intimidade que nós nos permitimos ter com ele? Vamos ver o que o Wellington colocou aqui, ó. Jeremias 3, do 15 ao 17. Vamos no 14, né? No 14 diz assim: o Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, um desta cidade, dois daquela família, de onde quer que estejam dispersos, né? Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades daquela época que tinham a arca da aliança. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la, pois a nossa aliança é firmada com Jesus, né? Então Jerusalém será reconhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão aclamar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração perverso. Glória a Deus. Olha isso. Ele começa falando aqui, né? Que aqueles que estão dispersos ele encontra e traz de volta. E nós temos que ter líderes segundo o coração de Deus. Ou seja, Jesus é o nosso pastor, eu digo que Jesus é o nosso parâmetro, Jesus é o nosso padrão, nós temos que focar nele, mas abaixo de Jesus também existem pessoas em quem nós possamos confiar, pessoas em que nós possamos depositar, né, e caminhar conforme isso. Eu tenho pessoas que me ajudem a ficar no caminho, eu tenho pessoas que me ensinam a amar de verdade Jesus, né, e aqui no final ele diz, né, não seguir os desejos teimosos do coração perverso. Nosso coração é perverso e os desejos estão aí, né? Então nós temos que prestar atenção e entender que a todo instante nós vemos o amor de Deus, a bondade de Deus. Ele só quer nos ajudar a caminhar nessa vida e ter um contato com Ele logo mais. A Bíblia fala que Ele nos deseja que nós temos uma vida plena, uma vida satisfeita, né? Que de nada nós vamos ter falta, mas que Jesus seja o nosso tudo. E aí o Ayrton está dizendo, ele está revelando Jesus, né? Ali no livro de Jeremias, porque antes de Jesus, existia aquele negócio de adoração, né? Você tinha que estar em Jerusalém todo ano para adorar a Deus. Todo ano, não importa, exemplo, no Brasil, era como se fosse em Brasília. Então, não importa se você é do norte ou do sul, você tinha que sair de onde você está e adorar a Deus em Jerusalém. Mas agora ele está dizendo que não é mais necessário, porque há um Cristo, há um Jesus, e não importa onde você está, seja num quarto, né, escuro, igual eu estou aqui, ou seja numa sarjeta, ou seja em qualquer lugar, você pode adorar a Deus, porque a adoração agora, ela está no coração, né? E nós que aceitamos Jesus, nós podemos entender que se uma vez estávamos dispersos, agora somos trazidos para perto. E se antes não tínhamos pastores, agora temos um pastor que é Cristo. Nossa, essa mensagem merece uma live só para ela, né? Fica aí o convite pro Wellington. A Tati colocou aqui. Sim, é muito importante a gente reconhecer as pessoas, né? Que nos ajudem a manter o foco em Jesus. Não que nós vamos idolatrar longe disso, mas pessoas que vão estar conosco, vão estar com a gente na caminhada, né? Assim como Jesus, lembra, Jesus ficou um ano, os estudos dizem um ano e pouco, para poder escolher 12, né? Dos 12, ainda houve um que o traiu. E desses 12, ainda houve Pedro que negou ele 3 vezes.
né? E se a gente for falar de cada um aqui, a gente vai perceber que dos 12 salvou poucos, né? E só que depois que Jesus ressuscitou, a gente compreende que os 12 se tornaram os apóstolos, né? Se tornaram aqueles que propagaram a mensagem. Então é importante sim a gente ter pessoas à nossa volta. A Bíblia diz não. Estudos relatam que eu e você não temos mais do que 5 amigos que nós podemos ligar de madrugada, podemos chorar, né? Então nós temos que pedir para Deus. Eu era uma pessoa que escolhia muitas pessoas. Eu olhava o caráter, olhava a vida como era levada e eu falava, eu não quero essas pessoas comigo. E por muito tempo eu vivi isolado, eu vivi somente com Deus. Até que eu comecei a pedir para Deus, me traga pessoas em quem eu possa confiar. Não na pessoa, mas no Cristo que ela adora. Me traga pessoas em quem eu possa depositar a minha confiança. Não na pessoa, mas no Deus que ela serve. Então Deus começou a trazer pessoas em que realmente serviam a Ele. E eu poderia conversar, eu poderia caminhar, né? Então a gente tem que entender que Deus ele é bom e que assim como a gente tem um pastor que é Jesus, também vai ter pessoas que vão nos direcionar para Cristo. Vão ter pessoas que vão nos moldar, né? E vão forjar o nosso caráter. Sim, o supremo pastor é Jesus, né? Sempre vai ser Jesus. Então vamos orar para fechar aqui. Para amanhã eu fazer outra. Tem uma live salva lá no YouTube. Antes de chegar aqui eu fiz uma lá no YouTube. Então, terminando aqui, eu vou ver como é que ficou, se dá para salvar. Se dá para ouvir, porque da última vez que eu fiz lá não saiu voz nenhuma. Se tiver ok, eu mando o link para vocês. De lá foi menorzinha, só para teste mesmo. Então vamos lá, fazer a oração, né? Porque já é 10 da manhã. Ó, eu coloquei essa música aqui, ó. Olha isso. Ele fala que a chave do nosso coração é de Jesus. E meio que a mesma música, a mesma coisa que eu falei, né? O nosso coração está na mão de quem? A quem nós entregamos o nosso coração? Na mão do mundo ou na mão de Jesus? Daquele que pode mudar, daquele que pode transformar. Então que o nosso coração tem apenas uma chave, né? Olha isso. É tua, a chave do meu coração. Diga de quem é. É tua, a chave do meu coração. Bom, vamos orar, vamos agradecer para fechar isso aqui, né? Aí eu paro no meio da música. Eu amo essa parte aqui. Porque eu amo a tua presença. Se nós amamos a presença de Deus, nós vamos viver com Ele. A chave do nosso coração é dele, a nossa vida é dele, os nossos problemas são dele, né? As nossas dúvidas são dele. Então é muito forte essa música. Quando nós dizemos que amamos a presença dele, é porque nós conhecemos ela, é porque nós vivemos ela, né? E ele nos conhece, assim como diz em João, que a gente acabou de meditar. Se nós conhecemos o bom pastor nos conhece e nós caminhamos com ele, né? Então vamos orar, senão vou ficar cantando aqui. Vou voltar lá no começo, vamos lá. Bom, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu uma escolha que não se compara com nenhuma outra que o mundo pode nos oferecer. É uma escolha de te chamar, de te escolher como nosso pastor, como nosso Senhor.
Nós reconhecemos que nós temos um coração, uma vida, mas nós precisamos dar a chave para você. Nós precisamos abrir o nosso coração para ti. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos inunde, more em nós, habite, e frua através de nós. Que o Espírito Santo possa sondar cada área do nosso coração e que nada fique oculto a ti, Senhor, mas que tudo seja revelado, que tudo seja exposto, que tudo seja para a tua glória. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor. Nós reconhecemos que a nossa provisão é sua. A nossa provisão diz que nada vai nos faltar, porque o Senhor é tudo que precisamos, o Senhor é tudo que temos. Te agradeço por cada vida que está aqui, por cada família representada, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, a cada alma, a cada espírito. Frua com sua presença, frua com seu amor, Senhor, que nada venha nos faltar, mas que o Senhor venha ser o nosso tudo. E que de fato, assim como diz essa música, que nós possamos amar a sua presença, assim como diz em João, aquele que o conhece, o Senhor também o conhece, O Senhor nos aproximou de ti, o Senhor nos chamou pelo nome, e nós queremos amar a ti todos os dias, até encontrar contigo na eternidade. Nós queremos prosseguir te amando, nós queremos prosseguir dizendo que amamos a tua presença, que amamos ser conduzidos por ti. O Senhor é o nosso bom pastor, nosso bom pastor. Nós te amamos, nós queremos continuar queimando por ti, queimando pela palavra, fruindo da tua palavra. Nós te agradecemos, porque não estamos sozinhos, nós temos a ti, nós temos ao Espírito Santo, nosso amigo, nosso intercessor, e nós temos também a Deus, aquele que se entregou, aquele que entregou a ti, Jesus, o único Filho, para que eu fosse alcançado, para que todos fossem alcançados. Nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Então é isso, que nós possamos continuar amando a presença de Deus. Mas só não amar, mas conhecê-lo, e fazê-lo conhecido através da nossa fé em Jesus, através do nosso amor e através da nossa obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. Então é isso. Vou ver como que ficou a live do YouTube, vou deixar o link no Stories daqui a pouco, que você tem aí segunda, uma segunda-feira abençoada, já nem sei o dia, uma segunda-feira abençoada, que agradeço a cada um que ficou até agora, que Deus continue abençoando você. Vou fechar e vou deixar salvo.